Bom dia, queridos. Olha, não foi só ele, o menininho aqui. Muito bom estar aqui. Eu agradeço demais ao carinho, pastor William, pastor Fernando, pastor Fabrício. Preciso muito de vocês. Meus irmãos, deixa eu me ajeitar aqui. A gente fica nervoso quando chega aqui. Eu carrego uma toalhinha, mas ninguém pode pegar no final. Uma vez pediram, viu, pastor William, se essa toalhinha faz alguma coisa. Não, é só para a gente... Porque vai que alguém leva, depois tem o meu nome, não vai ficar bom. Uma irmã, certa vez, eu fui pregar numa igreja em São Paulo, e ela disse, posso levar essa toalhinha para casa, pastor? Eu disse, não é bom não, porque tem meu nome. E depois pode me complicar, você vai ter que explicar como é que essa toalhinha foi parar na sua casa. Mas ela está aqui. Queridos, eu queria pensar um pouco com você sobre como nós podemos ser uma igreja inabalável, uma igreja levada para fora, uma igreja que ultrapassa os muros, as paredes do templo e sonha em impactar as cidades, o Brasil e o mundo. Eu queria antes me apresentar a minha digníssima que está comigo aqui, Kézia Maria, meu amor, minha princesa. Kézia Maria, eu fui abençoado, né, pastor William? Eu orei, né? Eu era melhorzinho. Se você quiser apontar para cá, eu posso depois receber você lá em Ilhabela, porque eu queria apresentar para você a nossa cidade. Fica aqui no litoral norte de São Paulo, uma cidade de aproximadamente 47 mil habitantes. Eu acho que tem muito mais do que isso. Na temporada nós chegamos a receber cerca de 80, 90 mil pessoas. A cidade fica um movimento extraordinário. É uma ilha, portanto, não tem ponte para chegar lá, nem estrada, só pela balsa. E eu queria convidar você a conhecer Ilhabela. Pastor Fernando esteve lá conosco. Pastor William, quero receber o pastor William lá. Pastor Fabrício, nós temos, irmãos, um carinho como igreja de receber mesmo as pessoas, receber pastores. Então quero fazer para você, pastor, um convite. Se você deseja conhecer uma cidade paradisíaca, com praias lindas, se você deseja conhecer um pouco da natureza, eu quero convidar você para ir para Ilhabela. Eu coloquei o QR Code ali, se você não acessou, procura Kézia depois, marca a data comigo, eu vou receber você lá com muita alegria, vamos preparar um lugar para você, refeição, tudo 0800. Eu confesso que eu não esperava essa reação. Portanto, eu posso rever essa proposta, viu? Mas de verdade, irmãos, nós temos um carinho muito grande para receber, pode sim fazer um contato comigo, a gente marca a data e teremos a alegria de receber você lá para descansar. Você vai, passa o fim de semana, no domingo prega na nossa igreja e vai ser uma alegria recebê-lo. E de verdade, se você fizer isso com antecedência, a gente pode receber você sem que você tenha nenhum custo com isso, com muita alegria, para a glória do Senhor Jesus. Essa é a nossa igreja, Primeira Igreja Batista de Ilhabela, 55 anos, estou lá no Ministério Pastoral da Igreja há 5 anos. A minha história, que cruza com a história de Ilhabela, tem uma diferença fundamental depois de que eu conheci a Igreja Multiplicadora mais a fundo, depois que eu comecei a participar de grupos de mentoria. Eu não sei se ele ainda está por aqui, mas o pastor Anacleto, meu amigo, eu não tenho palavras. O Senhor foi, de fato, um instrumento de Deus para mudar a minha vida, mudar a minha visão de ministério, mudar os meus sonhos. Eu tenho muito a agradecer. Pastor Anacleto nos visitou. Como a gente pode ser uma comunidade inabalável? Eu acho que eu passei, ele não volta, né? Ah, ele volta, pastor Fernando. Como podemos ser comunidades inabaláveis que impactam vidas e geram transformações? Uma frase que me marcou foi que convicções profundas geram comunidades inabaláveis
e persistentes. A gente não pode desistir na primeira vez que as portas se fecham. A gente precisa aprender a ser resiliente, a continuar insistindo, persistir no sonho que o Senhor coloca no nosso coração. Eu queria dividir com você uma palavra que você conhece. Está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos de 8 a 11. Você conhece bastante essa palavra, portanto você pode acompanhar aqui, eu vou projetar para você. Diz assim: Golias parou e gritou para as tropas israelitas: por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu, vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui e lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. E quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Eu queria usar isso como base, só para dividir um pouco com você a nossa experiência como igreja, e mostrar um pouco do que a gente tem experimentado lá, e eu saio daqui profundamente impactado com tudo que já ouvi. Eu queria perguntar para você, se você fosse listar 5 coisas das muitas que você aprendeu aqui, coisas extraordinárias que a gente ouviu, testemunhos maravilhosos, mas 5 coisas, se você fosse listar, que você aprendeu aqui, que você colocará em prática no seu ministério, na liderança que você exerce de PGM, na liderança de ministério que o Senhor confiou nas suas mãos, no ministério pastoral, na sua vida como líder, quais seriam as 5 coisas que você levaria? Eu posso colocar aqui. A primeira delas eu aprendi com o pastor Ronaldo, PGM infantil. Isso impactou a minha vida. Ministério infantil, nós temos. A igreja tem salas, a gente se reúne em salas, é uma bênção. Nosso ministério infantil trabalha bastante. Mas PGM infantil reunido nas casas, eu nunca tinha pensado nisso. E nós estamos saindo daqui, a nossa equipe de Ilhabela, com o desafio de implantar PGM infantil para a glória do Senhor Jesus. Outra coisa que impactou a minha vida, pastor William Santos falou aqui sobre impulsionamento digital, sobre como a nossa igreja pode ir adiante, e mais, falou sobre a ideia de, em algum momento, tateando para descobrir uma estratégia diferente, eles chegaram à conclusão que poderiam fazer um culto em um horário que nenhuma igreja da cidade tinha. Um culto às 4 horas da tarde, às 16 horas, um culto que começou a gerar novas pessoas, novas vidas sendo alcançadas. Eu nunca pensei em um culto às 16 horas. Estamos indo para Ilhabela com um desafio de ficar das 16 até as 21h30 louvando e adorando o Senhor Jesus. Outra coisa que eu fui muito impactado aqui, que eu estou levando para minha casa, estou levando para o meu ministério, é que a escassez pode ser uma porta que Deus está convidando você a ultrapassar, para não depender mais de recursos, depender única e exclusivamente dEle. Isso eu não consegui formular nem nos meus melhores pensamentos. Pastor Ilquias, eu sei que o Multiplique vai lá para Caldas Novas. Eu quero convidar o pastor Ilquias para ir lá em Ilhabela. Ele está aí ainda, pastor Ilquias? A igreja também? Aí já... Pastor Ilquias, se o senhor não tem agenda para o dia 8 de dezembro, o senhor está convidado para fazer o encerramento da nossa campanha de missões. Amém, pastor? Obrigado, pastor, por ter impactado a minha vida. Os irmãos vão juntos? Eu e essa minha boca. Outra coisa que eu estou levando, que marcou a minha história, é que para plantar igrejas, nós não precisamos exatamente de recursos, precisamos depender do Senhor e acreditar na direção que Ele dá para a gente. Pastor Gilvan,
Que alegria, que bênção. O que é que você está levando para a sua casa? O que você está levando para o seu ministério? O que você está levando daqui para ir adiante? Quais são as coisas que estão pulsando no seu coração? Olha, gente, antes de eu trabalhei na junta de missões, trabalhei na livraria, fiquei feliz de alguém da livraria, que também está começando um trabalho lá com o pastor Marcos. Que bênção, que alegria. E eu tinha o conhecimento dos livros da Igreja Multiplicadora. Foi muito importante para mim ver esses homens entrando todo dia pelas portas, pastor Diogo, pastor Samuel, pastor Fabrício. Pastor Fabrício, quando me envia um áudio, o meu coração treme, é como se um filho estivesse recebendo a orientação de um pai. Você não pode sair daqui, irmão, sem participar, pelo menos de um grupo de mentoria. Sem participar, pastor, de alguém que esteja mentoreando você. E você também tem a oportunidade de realizar trocas, de aprender, de ir adiante, de poder abrir o seu coração para alguém que vai orar com você, te abraçar, ouvir os seus lamentos, as suas alegrias, compartilhar com você as suas lágrimas e sorrir junto com você. Pastor Anacleto um dia visitou a nossa igreja, e isso foi fundamental, porque eu já tinha as minhas respostas prontas, como os discípulos lá em João capítulo 6, quando Jesus os desafia, a gente ouviu aqui, sobre como eles poderiam alimentar a multidão. A proposta é: manda embora. A gente tem sempre essas desculpas, eu tinha elas no meu coração. Primeira delas, não dá tempo, o dia já foi. Segunda delas, o lugar não é muito bom, o lugar não é o lugar ideal. Terceira delas, não tem dinheiro para fazer. Às vezes a gente está dizendo que não está encontrando tempo, não está achando solução. E pastor Anacleto puxou a minha orelha para fazer da coisa mais importante a coisa. Segundo, se eu tivesse numa capital, se eu pudesse estar numa cidade maior, se eu tivesse uma idade, se fosse mais cedo, se eu descobrisse isso antes. Meu irmão, o já foi. Não dá para ser conduzido por aquela coisa do se tivesse acontecido, se desse tempo, se eu pudesse. A questão é o seguinte: a vida é feita de escolha. Escolha hoje viver para promover vida. Não tem dinheiro, não tem recurso. Pastor Anacleto, não dá, a gente ainda não consegue, não tem jeito. E a gente ouviu aqui como o Senhor pode suprir todas as necessidades. Eu vou para frente para mostrar um pouco da nossa igreja. Porque quando eu cheguei em Ilhabela, foi em 2019, eu vou andar bem rápido aqui. E a pandemia estava começando. Eu cheguei dia 7 de dezembro de 2019, em março, tudo já estava fechado. 3 meses depois, Késia perdeu seu irmão por uma enfermidade no meio da pandemia. 20 dias depois, eu perdi meu pai. 30 dias depois, perdi meu avô com 100 anos, tudo na pandemia. A pandemia foi um desafio para mim. E eu achava que dali não tinha muita saída. Mas no meu coração surgiu uma chama. A pandemia mudou tudo de fato. Mas a gente não podia parar. E algumas palavras vieram para o meu coração. Se você não definir onde você quer chegar, outros farão isso por você. Tomarão conta da sua agenda e definirão ela para você. Permita-se sonhar com o crescimento da obra missionária na sua igreja, na sua cidade, no seu estado, na nossa nação. Quando tudo estiver fora de lógica, confie no propósito de Deus. Quando nada mais fizer sentido, confie no Deus que te chamou. E o grande inimigo de viver a multiplicação é uma vida paralisada, estática, paralisada pela dor, paralisada pelo rancor, paralisada pela tristeza, pelo luto. E eu pedi a Deus, me dá um novo fôlego, me dá uma nova motivação para ir adiante. E eu recebi algumas coisas do meu coração, eu queria compartilhar com você. A primeira delas, que a gente aprende nesse texto, é que situações inesperadas podem ser apenas uma etapa
dos propósitos de Deus na nossa vida. O texto diz lá, um dia Jessé disse a Davi: leve depressa para seus irmãos que estão no acampamento este cesto com pães, grãos tostados e 10 pães. Eu quero dizer uma coisa para você, uma sentença que a gente tira daqui. Nunca despreze os pequenos começos. Sempre acredite que Deus pode te levar além. A gente passou o desafio na pandemia e tinha uma frase que começou a permear o nosso coração. Faltou um A ali, mas para a gente ver o mar se abrir, vamos ter coragem de colocar os pés na água. Vamos ter coragem de ir até a margem. Abrir é com o Senhor, mas caminhar até o Mar Vermelho, nós marcharemos confiantes de que Deus nos fará o milagre que precisamos. E a pandemia parece que ficou de... Não, no meu aqui ficou de ponta cabeça, mas alguém consertou para mim, hein? Obrigado. Nós tivemos um desafio. Vamos fazer uma campanha missionária? Mas quando a pandemia chegou, a gente parou para rever. O salário pastoral não foi muito difícil, não foi muito diferente, pastor Euquias. A primeira coisa que eu tive que cortar foi na própria carne. Cancela o ministério pastoral. Eu, quando fui chamado para viver na dependência de Deus. Se eu não tiver coragem de fazer isso, como darei exemplo aos irmãos da igreja sobre dependência de Deus? Primeira coisa, pode cancelar o salário pastoral. Eu vou viver da provisão do Senhor. Eu me lembro quando cheguei no seminário, morávamos no CIEM, eu e Késia, eu no Seminário do Sul, Késia estudando no CIEM, Missiologia e Educação Cristã. Nós nem tínhamos geladeira, deixamos tudo para trás, era funcionário público em Cubatão, Késia trabalhava numa autarquia, deixamos tudo para trás. A nossa mudança chegou num gol, era o que dava. Devolvemos o apartamento que a gente estava lá, devolvemos os carros que a gente tinha, nem precisava de tanto, vendemos os nossos móveis, no fim não deu tempo, alguns a gente teve que doar, as nossas roupas ficaram, e depois eu via elas todas nas fotos da família, no Facebook, para lamentar. Era um quarto pequeno, e a gente morava, e nem sempre tinha tudo que a gente queria. Na maior parte do tempo tinha manga, porque o CIEM tem muito pé de manga, e tinha cuscuz. De manhã, de tarde, de noite. Cuscuz. A gente era funcionário público e vivia uma vida muito boa, irmãos. Mas eu confesso a você, nesses tempos de seminário, nesses tempos em que a gente vivia essa aparente escassez, eu nunca havia me sentido antes no centro da vontade de Deus, como me senti ali. Sabe que quando você está passando uma aprovação, mas você tem no seu coração, eu tenho convicção de que estou exatamente onde deveria estar. Vivendo para a glória do Senhor Jesus. No seminário, Bernardo nasceu, petititinho. Seminarista parece que não tem juízo. Bernardo nasceu, e a realidade era essa, e a gente viveu na dependência do Senhor. Na igreja foi assim, mas o alvo nós não vamos recuar. O alvo era 20 mil, a igreja tinha feito uma campanha de missões, o alvo tinha sido R$1.800, nós estávamos mobilizando lá, foi assim que eles me acharam, e nós dobramos o alvo pelo desafio. Eles foram por 1.800, alcançaram 3.600. Mas quando chegamos lá, vamos levar esse alvo para 20 mil no meio da pandemia? Eles disseram, pastor, se Deus nos chamou, se Deus nos deu esse planejamento antes da pandemia, se o Espírito participou conosco daquela nossa reunião, como podemos recuar agora? Então nós fizemos o desafio. Nós tínhamos aproximadamente 65 membros. A campanha é, porque Ele me amou. Fomos para o estacionamento da igreja. Lava rápido missionário. Começamos a lavar carros. Teve dia que a gente chegou a lavar 45 carros e 7 motos. Não podia cultuar, mas podia lavar carro. Vamos fazer um lava rápido missionário para glorificar o Senhor, para alcançar o nosso alvo missionário. No meio da pandemia, no meio disso tudo, surgiu um problema. O telhado vazava água e o telhado estava comprometido. Mas não tem problema, porque gigantes se levantam para cair.
Quem crê nessa verdade, diga glória a Deus. Vamos arrumar o telhado e não vamos recuar do alvo, porque nós temos convicção de que o Senhor colocou no nosso coração. O telhado ficou pronto. E a gente continuou trabalhando na campanha, no pouco que se podia fazer na pandemia. O nosso alvo, R$20 mil. Alcançamos R$36 mil para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós tínhamos uma diretriz que eu carreguei, porque eu andava pelos corredores da junta, querendo aprender. Eu via esses homens passando, eu dizia: Senhor, eu queria uma oportunidade para poder conversar. Às vezes conversava com o pastor Diogo, o pastor Fabrício dava uma atenção para a gente, pastor Samuel, quantas vezes, pastor Jeremias. Cunhado a gente não escolhe muito, né, Jeremias? Pastor Milton. E no pouco que eu ia aprendendo e andava vendo as diretrizes da junta, uma delas no meu coração: depender do Senhor em tudo que fizermos. Então, vamos para a oração. Vamos orar, buscar a presença do Senhor. E vamos começar a retornar com os PGMs. A pandemia diminuiu um pouco. Nós tínhamos 7 PGMs reunidos nas casas. E os PGMs trabalhando, começaram a fazer discípulos, começamos a evangelizar, falar sobre relacionamento discipulador, relacionamentos intencionais, querendo alcançar pessoas para Jesus. E veio o nosso primeiro batismo. 11 pessoas alcançadas para a glória do Senhor Jesus no tempo da pandemia. E o nosso batismo é na praia, para todo mundo ver. Não podia reunir no templo, mas estavam querendo abrir a praia. Não tem problema, a gente faz o batismo na praia. E todo mundo vai saber que Jesus está transformando vidas na PIB de Ilhabela. Fomos lá, continuamos trabalhando. E aqui tem um texto interessante, porque olha só. Então, falou Davi aos homens que estavam falando com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Nós continuamos trabalhando, irmãos, porque eu aprendi uma coisa: no meio dos desafios, sempre surgirão oportunidades. A questão é o seguinte: como você escolhe olhar para as situações que se apresentam diante de você? Alguns olhavam aquilo como dificuldade, a gente preferiu olhar como oportunidade. E começamos a trabalhar, porque a campanha estava chegando de novo, e a gente queria alcançar o nosso alvo. Fizemos o nosso costelão missionário. Deixa eu voltar aqui, irmão, para você ver. Costelão Gaúcho Missionário, aqui é a 3ª edição. Nesse tempo aqui, 200 quilos de carne, de costela gaúcha, para aproximadamente 210 pessoas. Entrou, come à vontade. Olha o costelão missionário aí, meu irmão. Pastor Ilquias, 8 de dezembro, encerramento da campanha. 7 de dezembro, costelão missionário. Vocês estão convidados, amém, irmãos? O nosso alvo era 40 mil. A campanha é Jesus Cristo, a única esperança. Vamos fazer um alvo. Vamos para frente, vamos adiante, vamos subir o nosso alvo, vamos sonhar com mais, para que a nossa oferta, as nossas ações pequenas e simples, às vezes operacionais, possam redundar de alguma forma em mais missionários no campo, mais vidas alcançadas. Irmão, o barco missionário não é só um consultório odontológico indo nas comunidades ribeirinhas. É um barco, é uma balsa missionária para cuidar de gente. É mais do que isso também. É o coração do povo batista pulsando pelas águas do Amazonas para levar compaixão e graça àqueles que necessitam. Nós não abrimos mão de fazer missões. O nosso alvo, 40 mil reais. E alcançamos, acho que já foi.
56 mil reais para a glória do Senhor Jesus. E aqui, se é para o Senhor Jesus, pode ser mais forte. Aqui surge uma verdade. Não se distraia com contendas, porque você tem que ficar de olho no alvo. A gente vai ver que quando Davi pergunta o que vai ganhar, quem derrotar o filisteu, um dos irmãos diz assim: ei, está querendo o que aqui? Volta lá para as ovelhas, para aquelas poucas ovelhas, que lá é o seu lugar. O que Davi faz? Cuidado, rapaz, porque logo, logo você vai estar engraxando meu sapato. Cuidado, porque o trono é meu, é isso? Eu não estou perguntando nada. Eu só estou querendo saber o que vai acontecer com quem derrotar esse gigante. Sabe por quê, irmãos? Quando você está de olho no alvo, você não tem tempo para mais nada. Quando você está de olho naquilo que o Senhor confiou nas suas mãos, você não aceita nenhum tipo de declaração de contenda. Para quem está em paz, até goiaba no quintal é uma bênção. Para quem está em contenda, se jogar alguma folha no quintal é motivo de guerra. Quem está em paz, irmãos, não aceita declaração de guerra. Às vezes alguém diz para mim assim: pastor, eu dei uma resposta para o senhor aquele dia, me perdoa. Eu disse: minha irmã, mas foi o quê? Não, porque o senhor me perguntou algo e eu respondi. Eu disse: mas eu nem notei, minha irmã. Porque o meu coração está em paz. E quem está em paz não aceita qualquer declaração de guerra. O texto diz assim: Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheça a sua arrogância, a má intenção do seu coração. Você quer apenas ver a batalha. O que eu fiz agora? Disse Davi. Só fiz uma pergunta. Então foi até outros soldados, fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Davi não aceita qualquer declaração de guerra. Os olhos dele agora estão voltados para o gigante. É para aquele que está gritando no meu quintal. A gente foi adiante na campanha. Nós mantivemos o alvo em 40 mil, porque a campanha era um desafio. E surgiu algumas verdades aqui para a gente. Confie no poder do Deus que te chamou. E não desperdice energia naquilo que não gera fruto. Cumpra com coragem e ousadia a visão que Deus plantou no seu coração. Tome as decisões necessárias, porque tem gente temendo desagradar pessoas, a despeito de desagradar a Deus. Mude de estratégia sempre que for necessário e seja aberto para o novo. Outra questão: treine seus líderes para confiar no poder de Deus. Nós chamamos os líderes. Pastor Anacleto me ensinou uma virada. Porque nós estávamos fazendo discípulos, mas estava faltando gente para acolher tanta gente. E ele me ensinou: vá fazer novos líderes. Treine seus líderes. E nós começamos a levar os líderes para dentro do gabinete. A nossa classe de formação de liderança é contínua. E qual é a formação dessa liderança? Igreja multiplicadora. Para assumir ministério na primeira igreja batista de Ilhabela, tem que saber os princípios da igreja multiplicadora. Para assumir ministério na PIB de Ilhabela, tem que saber falar sobre raízes. Para ser líder na primeira igreja batista de Ilhabela, tem que estar comprometido com a visão. Não queremos ser uma igreja de programa, queremos ser uma igreja de princípios que faz discípulos para a glória do Senhor. Nós fomos adiante e começamos a tentar superar os nossos limites. Está vendo esse homem que está aqui, irmãos? Isso é um chefe de cozinha. Treinado na França, apareceu na Globo algumas vezes, em outros canais de televisão, muito famoso. Ele não é crente, mas ele ouviu falar que a igreja de Ilhabela estava fazendo uma campanha que tinha um tal de barco missionário, que levava dentistas e médicos para pessoas que
precisavam ser alcançadas com compaixão e graça. Ele nem sabia exatamente o que era compaixão e graça, mas ele queria participar. Ele sabia que havia um sonho ainda de uma carreta que ia andar pelas estradas do sertão, levando o amor de Deus para quem precisava. E ele disse: eu posso participar de alguma maneira disso? E ele foi fazer o nosso jantar missionário, a primeira paella missionária. Fizemos o nosso costelão missionário de novo, começamos a trabalhar, começamos a ir adiante, começamos a também trabalhar nos relacionamentos discipuladores. Guarde a irmã Maria, mãe da nossa irmã Terezinha, 80 anos. Eu chegava na casa da irmã Maria para visitar a irmã Terezinha em Claudivan, ela sempre dizia: pode ir. Eu dizia: irmã Terezinha, Deus abençoe, irmã Maria, Deus abençoe sua vida, fica com Deus. E ela dizia: e a Vossa Senhora, que também acompanha você. Um dia, irmã Maria foi à igreja e disse: eu quero entregar minha vida para Jesus. Nós fizemos o aniversário dela, a família se reuniu, e ela quis fazer uma declaração. Era muito recente, pastor Fabrício, e eu achava que na hora de agradecer, a irmã Maria ia falar da Cida. Está gravando aí, é? Relacionamento discipulador, relacionamento intencional. Levamos o primeiro Café Multiplique. E olha quem estava lá. Pastor Anacleto, desbravando Ilhabela, nos ensinando sobre igreja multiplicadora, sobre raízes, sobre relacionar, sobre acolher, sobre interceder, sobre zelar pela pessoa, sobre ensinar o evangelho, solicitando contas comigo. E nós começamos a trabalhar, e eu não conhecia, irmãos, muito, mas eu tinha vídeos do pastor Fabrício ensinando sobre igreja multiplicadora. Eu disse: vou escrever tudinho e vou pregar o sermão do pastor Fabrício. Fizemos o primeiro Destravando o Crescimento, que eu participei de um estudo do pastor Fabrício, lá na igreja do pastor Marcos Petrucci. Primeira vez, gravado em áudio, transliterado, para ser transmitido para a igreja, com a devida honra ao autor. Pastor Anacleto ali, para vez em quando me corrigir de alguma coisa que eu não sabia falar direito. E nós continuamos caminhando com a igreja multiplicadora, continuamos caminhando nos princípios. Fizemos a campanha 40 dias de oração. E aí, meus irmãos, começou a destravar o crescimento. Começamos a ver discípulos sendo alcançados. Olha bem para esse casal aí, meu irmão. Fred e Lua. Fred chegou na igreja, na nossa campanha de oração, 486 nomes que nós estávamos orando, relacionamentos discipuladores, cartão-alvo de oração a todo vapor. E Fred entra, acabou de ser discipulado por um irmão da igreja. Na primeira semana, ele vai à igreja e diz: meu casamento acabou, minha esposa foi embora, minha filha foi embora, me ajuda em oração. Nós dissemos: vamos orar. Os 40 dias de oração também foram pelo motivo de oração da vida do Fred. Num dos dias da oração, Fred disse: agora eu estou com fé, eu sei que Jesus vai fazer algo, vou buscar a minha esposa. Fred foi e voltou sem a esposa. E eu disse: Jesus, e agora, pastor Samuel? O que a gente faz? Como que eu vou responder para esse rapaz? E a resposta foi: se a porta não abriu, continue batendo. Continuamos orando, clamando pela vida da família. E aqui está o dia em que eles estavam fazendo profissão de fé para Fred descer as águas do batismo. Lua voltou para casa, mas não só voltou para casa, eles não eram casados mesmo. E Ilhabela é uma igreja de fazer casamento. Quem está solteiro aí quer casar? Não levanta a mão não, porque o povo disse que na igreja não está funcionando. Quando eu digo que, parece que... Mas é uma igreja de fazer casamento. E lá estava o Fred. Primeiro, casamos. Casamento na praia. Noticiou, porque
Lua chegou montado num cavalo, era para ser de dia, acabou ficando de noite. O cavalo não apareceu muito, acho que ele era preto. Mas tudo bem. Ele quase fez um negócio do lado do altar, mas não tem problema. Foi uma bênção, noticiou. Ilhabela toda foi atingida com aquela notícia de uma noiva chegando. Quem era? Lua. Era a primeira igreja batista de Ilhabela. Lua, como a gente chama Luana. Fizemos o casamento. Agora faltava o próximo passo. Olha aqui, Fred. No grupo de batismo, nosso segundo batismo, para a glória do Senhor. Esse aí é Fred ainda vivo. Esse é Fred morrendo. Esse é Fred, nova criatura no Senhor Jesus. Não para por aí, porque o relacionamento discipulador continua. E Fred recebeu o certificado de batismo, agora faz parte da outrora chamada equipe de introdução, porque daqui, eu estou levando uma outra verdade. A equipe de introdução agora se tornou equipe de acolhimento. Obrigado, pastor Fabrício. Agora a gente vai fazer o 2.0, em nome de Jesus. Continuamos trabalhando. Lembra da Dona Maria? Eu não pedi para você gravar a imagem dela na sua memória. Aqui é na casa dela. Não dá para batizar a Dona Maria na praia. Ela estava de cadeira de roda, não conseguia andar direito. Não tem problema, o batismo vai até a casa dela. Arruma uma piscina para a gente aí. Reuniu, porque quando a gente faz batismo na praia, tem um café maravilhoso servido, uma mesa. A EBD é na praia. Mas esse aqui foi na casa da Dona Maria, casa da Terezinha, casa do lago. Estávamos lá, teve mais batismo, não foi só dela. Mas a gente tem a alegria de dizer, essa aqui é os últimos dias de Dona Maria. E Dona Maria descendo as águas do batismo, declarando que vive para a glória do Senhor Jesus. Os PGMs começaram a se multiplicar. A igreja reunida nas casas, e veio a campanha, o nosso alvo, 40 mil, lembra? Jesus Cristo, só Jesus Cristo salva. Alvo 40 mil, alcançado, R$58.600 para a glória do Senhor. Aproximadamente 137 pessoas a igreja. Dobrou o número de membros. E o alvo foi adiante, 100% de crescimento, para a glória do Senhor Jesus, amém, irmãos? Outra coisa que esse texto nos ensina, diante dos desafios, faça menção daquele que chamou você. Quem foi que te chamou para essa peleja? Quem foi que chamou você? Quem te escolheu? Quem te vocacionou? Davi respondeu ao filisteu, você vem a mim com uma espada, uma lança, um dardo, mas eu vou enfrentá-lo pela habilidade que eu tenho. Eu vou enfrentá-lo em nome? O Deus dos exércitos de Israel, a quem você está afrontando. Está na hora da gente começar a fortalecer no coração da gente a convicção de quem foi que nos chamou. Está na hora da gente começar a fortalecer os nossos passos e confiar na promessa que Deus fez para nós. Eu comecei a fazer mentoria, na verdade, pastor Anacleto fazia mentoria comigo, e eu queria participar toda semana, era só de 15 em 15 dias, eu queria participar do outro grupo que reunia também. Uma vez lendo um texto, preparando ele para um sermão, eu vi que lá em Lucas capítulo 1, quando o anjo aparece para Zacarias e diz assim, olha Zacarias, tua mulher Isabel vai conceber. Ele diz assim, como posso crer nesta palavra, se eu já sou homem de idade avançada, minha mulher também, e ela é estéril? O anjo Gabriel diz, porque você duvidou, você vai ficar mudo. Mas Isabel concebeu. 5 meses em silêncio. No 6º mês, o mesmo anjo aparece para uma jovem, uma adolescente, uma menina. E ele diz, salve agraciada, o Senhor é contigo. Você também vai conceber. Ela faz a mesma pergunta, como isto é possível se não tem um marido? No coração de
Zacarias. É a mesma pergunta, mas tem uma dúvida. No coração de Maria, a pergunta é a mesma, mas ela tem uma certeza. O anjo diz: tem mais, a sua prima está grávida de 6 meses. O que ela faz? O texto diz que ela junta lá uma jumenta e as coisas dela e vai para onde? Corre para a casa de Isabel. É como se fosse uma declaração. Aqui ainda é impossível, mas eu quero ir aonde o impossível já se tornou realidade. Eu quero andar com gente onde o impossível para mim já é uma realidade para ele. Eu disse: pastor, deixa eu andar com você, me ajuda, me mentoria. E pastor Anacato começou a trabalhar conosco. Meu irmão, para de andar com quem só te puxa para trás, com aquele pastor que não diz que não dá, que essa questão é bonita, mas não é para ele, que é bonito, mas não é para você, isso é para a igreja grande, isso é para outra igreja. Não, meu irmão, isso é para discípulo de Jesus. Vamos avançar para a glória do Senhor, aleluia. Eu quero andar com gente onde o impossível lá já é uma realidade, porque Lucas 1:37 diz: porque para Deus, chegou um desafio, e vocês viram o que aconteceu em São Sebastião, uma grande tragédia, um desabamento, 54 pessoas desaparecidas, algumas debaixo de quase 5 metros de lama. Nós chegamos lá nos primeiros dias em que a estrada liberou, para visitar o lugar e fazer um reconhecimento. A cena era terrível. A gente poder ver as pessoas saindo debaixo daquele monturo de lama. E a questão era, bom, é em São Sebastião, não é em Ilhabela, vamos ficar por aqui mesmo. Mas, irmão, quando a igreja começa a aparecer, a igreja começa a ir para fora, ela cria uma responsabilidade. Não dava para ser a mesma igreja, não pode ser a mesma igreja que a gente vê na praia, vê batizando, vê fazendo aquela festa, e a mesma igreja que fica calada quando um desafio surge na vizinhança. Fizemos contato com a associação, com a Junta de Missões Nacionais, prontamente atendidos, com a Convenção Batista do Estado de São Paulo, pastor Adilson, prontamente atendidos, e o desafio era: vamos socorrer São Sebastião. A gente foi para a guerra. Irmãos, eu vou correr aqui porque não vai dar tempo. A situação era terrível. A gente de camisa Jesus transforma. E a gente foi para a rua. Foi para anunciar que Jesus transforma. Que Jesus muda qualquer realidade. Que mesmo nas situações mais difíceis, Jesus pode promover restauração e cura nos corações. Eu me lembro que quando a gente chegou lá, parecia um desafio muito grande. Mas em 15 dias... junto com as igrejas do Litoral Norte, somos 13 igrejas, 14 e 15, se for congregação junto. Igrejas pequenas, mas aceitamos o desafio. Em 15 dias, foram 19 toneladas de alimentos distribuídos. Mais de 125 mil reais investidos só na primeira leva. 250 voluntários, gente que foi para as ruas dizer que Jesus transforma. Mais de 5 mil quilômetros rodados. 2 batismos realizados para a glória do Senhor Jesus. Eu me lembro que chegamos lá para encostar o caminhão. Uma outra igreja encostou uma carreta bem grande. E eles chegaram, a carreta, quando abriram, eu falei: meu Deus, que vergonha, a gente com um caminhão pequeno de frutas. Eles abriram, não tinha 20 cestas básicas. O capitão da guarda que estava lá, disse: pode tirar, sai todo mundo daqui agora. Eu fui muito humildemente, com a camisa Jesus Transforma, pedir: podemos, por favor. O caminhão tem quase 2 toneladas de fruta e verdura, que foi doado pelo povo batista brasileiro. A gente quer poder descarregar aqui. Ele disse: vocês, com essa camisa, eu estou vendo vocês aqui desde o primeiro dia. Pode encostar, descarrega, e tem mais. Os meus guardas, o meu pelotão, 30 mais ou menos, estão à disposição das suas ordens para descarregar o caminhão e distribuir os alimentos. O capitão da região toda do Corpo de Bombeiros de São Paulo colocou 3 bombeiros, falou: pastor,
está à disposição de vocês. Pode subir nas viaturas e distribuir tudo, porque eu reconheço essa camisa e essa mensagem é impactante. Jesus transforma. Se é para Jesus, pode ser muito mais forte. Glória a Deus. Fazer menção daquele que nos chamou, vou para diante. Campanha 2023, a solução é Jesus Cristo. Aí o nosso alvo foi, meu irmão, 150 pessoas mais ou menos. Vamos levar o alvo, nós batemos 58, então vamos jogar o alvo em 60 mil. E vamos orar, vamos colocar os pés na beira do Mar Vermelho. E o Senhor há de abrir, e nós vamos atravessar para cantar, só o Senhor é Deus. Amém, irmãos? Fomos adiante, fazendo menção do nome do Senhor. Mais costelão gaúcho. Porque o povo contribui quando tem churrasco. Irmãos, para esse ano, a nossa previsão são 300 a 350 pessoas. Com quase 280 a 300 quilos de costela, é quase 1 quilo por pessoa. Pode comer à vontade. Vira uma festa, é um fogaréu, meu irmão. O corpo de bombeiro é assim, bem pensado. Olha só, se alguém ligar, o corpo de bombeiro vem, avalia, e se realmente tiver fumaça, eles têm o direito de apagar, de acordo com a avaliação do responsável pela guarda. Como que a gente faz? Se estiver assando esse costelão, começa a assar 6 da manhã, meu irmão, para ficar pronto às 19 horas. Se estiver assando e eles mandarem parar, como a gente faz? E o pessoal que comprou convite, pastor Diogo? Aquela preocupação. E mais, hein? Estava chovendo. Choveu 2 ruas atrás. Choveu 1 rua na frente. Teve irmão que chegou ensopado. Não caiu 1 gota d'água. Quantos lava-rápidos nós realizamos naquela coisa de a previsão é chuva, mas nós não temos mais data. Está cheio de data, tem almoço missionário, café missionário, dia da beleza missionário, paeja missionária, camarão missionário, tudo. Na última feira missionária arrumaram uma pomada, Jesus transforma, pastor William. Pomada Jesus transforma, pastor Fabrício, de sebo de carneiro. Você acredita que faltou pomada? Aí o corpo de bombeiros tinha essa... Então foi o seguinte, convida o capitão do corpo de bombeiro, convida a guarda toda que tiver de plantão, e eles avaliam aqui em tempo real. Ah, meu irmão, foi a melhor saída. E só tinha uma condição, pode vir, não vai pagar nada, 0,800 tudo, refrigerante, sobremesa, trata eles bem, meus irmãos. Só tem uma condição, a viatura tem que estar lá, e tem que estar com o giroflex ligado. Pode chamar também todos os policiais que tiverem de plantão por aqui, manda vir com viatura, liga o giroflex. Para que isso, pastor? Para todo mundo que passar e dizer, está acontecendo alguma coisa. Está acontecendo um reboliço aí dentro. Esse povo está fazendo algo extraordinário. Tem alguma coisa acontecendo aí? O que está acontecendo aí dentro? É o povo apaixonado por Jesus. Campanha de Missões Nacionais 2023. E nós começamos a trabalhar, meus irmãos. Começamos a ir adiante. E veio o batismo. 15 pessoas para Jesus, um movimento extraordinário na praia, cantando a escola bíblica dominical com café missionário acontecendo para todo mundo. Um bandeirão, Jesus transforma, a gente colocou esse ano, uma coisa mais linda, o povo passando, parando para assistir. Olha que coisa linda, meu irmão. Eu vou deixar o alvo, calma aí. Já estou acabando também. Olha para esse casal aqui. Não sei se tem luzinha, não vou nem arriscar. O nome deles é difícil, viu, irmão? Vamos ficar com Izinho e Sheila. É Gisla, tem um RS,
E o dele eu confesso que eu não consigo falar aqui sem treinar muito antes. Chegaram para Jesus no batismo. Olha eles aí antes, meu irmão. Esse homem era perigoso. Esse homem era valente. E hoje, eu disse para o Marcos, só hoje que você me fala que ele era perigoso assim? Tá aí Sheila e Izinho. Eu pedi para eles, viu, irmão, para mostrar isso aqui. E eles ficaram tão felizes, devem estar assistindo. Foram para a igreja, mas também não eram casados. Eu estou dizendo que Ilha Bela casa o povo. Casamos eles. Tem gente dizendo aí, eu quero casar. Eles tiveram o privilégio. Irmão, você teve o privilégio de batizar junto com a sua esposa? Você teve? Izinho e Sheila batizaram no mesmo dia. Entraram na água de mão dada e foram batizados no mesmo momento. Olha o casal se alegrando na presença de Jesus. Irmão, não tem preço. Eles envolvidos com a obra do Senhor, agora eles fazem parte da equipe de acolhimento, outrora chamada equipe de introdução. Glorificando a Jesus. Tem mais, irmãos. No último domingo, eles foram participar da primeira ceia. Primeira ceia, chamei todos eles na frente. Primeira ceia, vem eles e os líderes de PGM junto. Eles estavam na frente. Eu não fazia apelo não, pastor William Salgado, sabia disso? Eu não fazia apelo não. Não sei por quê. Acho que é porque eu não tinha visto muito acontecer. Aquele baiano que está lá na cidade de Montes Claros diz assim, moço, faz apelo, moço. Vai muita gente para Jesus, moço. Irmãos, a mãe da irmã Sheila foi à frente e disse, eu quero aceitar Jesus e eu quero me batizar ainda esse ano. O irmão, o primo dele também foi à frente e disse, eu também quero aceitar Jesus como meu Salvador. No último culto, foram 6 pessoas para Jesus. E outras 10 pessoas que disseram, eu vim nessa igreja, porque eu faço esse apelo também. Quem veio aqui, sentiu tocado pelo Senhor Jesus, está procurando uma igreja, já achou. Agora vem aqui para frente para ser recebido na família da PIB Ilha Bela. Todo culto é assim. E todo dia que a gente faz, vem pessoas para Jesus e pessoas para fazer parte da família da PIB Ilha Bela. Vamos para frente. Vocês perguntaram da campanha? Irmãos, dia da campanha, se você for um crente que não gosta de palma, de louvor, daquilo que a gente viu aqui, os jovens, aquele dia, que coisa linda, pulando aqui, eita, pastor Esdras, e eu dali pulando também, o calcanhar foi para o espaço, pulando de alegria. Irmãos, o culto de fechamento da campanha é uma festa. Nós chegamos na campanha, no fechamento, com quase o alvo alcançado. Só no dia da oferta especial, neste dia, foram quase 36 mil reais de oferta para a glória do Senhor. Só esse dia, 150 pessoas. O povo agora fez um consórcio missionário, eles vão juntando uma poupança missionária durante todo o ano. Vão juntando uma poupança missionária, eles vão contribuindo. Ao final do ano, só dali, vieram quase 18 mil reais de oferta. Nós tínhamos 60 mil de alvo, era um sonho. E nós alcançamos 101.600 reais. Para a glória do Senhor Jesus. O mover que está acontecendo entre nós precisa alcançar as cidades do Brasil. O mover que alcançou Ilha Bela precisa alcançar as cidades. E a igreja crescendo, agora estamos perto dos 190. Os cultos já estão precisando de fazer um culto diferente. E alguém vem com uma provocação, faz um culto às 16 horas. Acabou, quem gosta de ver Corinthians nem está vendo muito bem. Quem gosta de ver Flamengo jogar, quem gosta de ver Bahia, Atlético Mineiro, acabou. Se for às 16 horas, vai perder o jogo e vai para o culto. Vai vibrar com a glória do Senhor Jesus. 16 horas. Esse é o nosso último batismo. Vamos multiplicar discípulos para a glória do Senhor Jesus e manter acesa a chama do sonho de conquistar a pátria para Cristo.
Amém, irmãos? Nós não vamos recuar no cumprimento da missão. Eu queria convidar você a sonhar. Eu tenho um projeto de igreja para o ano que vem, um plano, um planejamento estratégico, um tema também. Se você quiser usar, você pode, não tem problema nenhum, tá bom? É uma inspiração, um tema novo. O tema da Igreja Batista o ano que vem do nosso aniversário, é tempo de avançar multiplicando o amor de Deus. É tempo de avançar. E nós não vamos recuar. Sonhe, meu irmão. Pastor, eu já estive sentado, vendo esses desafios todos e dizendo, isso na minha vida, por que não acontece? Por que não comigo? Talvez você esteja pensando que não tem tempo. Talvez esteja pensando que o lugar não é apropriado e que não tem recursos. No meio dessa escassez toda de uma visão de avançar, Jesus pega os pães e os peixes, adora a Deus, cessa o ambiente de murmuração e questionamento e inaugura um movimento de adoração. Senhor, Pai, muito obrigado. E depois distribui e o milagre acontece para a glória do Senhor Jesus. Ore por nós, ore por Ilhabela, ore pelo estado de São Paulo, ore pelo litoral norte, ore pelo Brasil, porque nós não vamos recuar enquanto não alcançar o sonho de conquistar o Brasil para o Senhor Jesus.